Bom, já podemos iniciar aqui essa aula, essa atividade síncrona da PNP de lógica reconfigurável. Nós temos 20 matriculados nessa atividade pedagógica não presencial de lógica reconfigurável da turma da engenharia eletrônica. Então tem 19 nessa turma, nessa aula, tem 20 matriculados, então estão quase todos aqui. Eu creio que tem um aluno ou aluna que avisou que está fazendo estágio, então talvez não possa comparecer. Mas essas aulas elas serão gravadas, então não vai ter problema quem não conseguir assistir. Eu vou estar procurando gravar e espero que todos tenham recebido minha mensagem lá para se matricular, para se inscrever na disciplina do Moodle, no link que eu passei para vocês sobre a inscrição lá da turma EL38B, da disciplina, né, do código EL38B, da turma de vocês de lógica reconfigurável da engenharia eletrônica, no Moodle da UTFPR do campus Cornélio Procópio. Entrando lá, vocês têm a disciplina com a página principal com os avisos e o plano de ensino da APNP, da disciplina APNP. Na página principal vocês têm também as semanas das atividades síncronas, que seriam 7 semanas do plano de ensino, como está planejado, mas o plano de ensino ele não precisa ser seguido à risca. Quer dizer que ele é um planejamento, então é um planejamento que a gente faz, quer dizer, a gente planejou aquilo, mas ele não precisa ser seguido daquela maneira. Então as atividades síncronas elas são previstas para ser em 7 semanas, mas elas podem ser estendidas para até finalizar o semestre letivo. Quer dizer, elas podem continuar até o fim do semestre letivo, que seria o final de maio. Então, até a finalização desse semestre, que seria o equivalente ao segundo semestre de 2020, segundo semestre letivo de 2020, que finaliza em maio de 2021, desse ano de 2021, poderemos continuar com as atividades síncronas daí, com essas aulas às quartas-feiras, né? Esse encontro às quartas-feiras, que seriam mais, não seriam como se fossem aulas online, mas seriam mais para tirar dúvidas, né? Como é essa atividade síncrona, ou essa reunião aqui online, nesse encontro via Google Meeting, né? A gente faz via Google Meeting porque a gente tem uma assinatura do Google Suite, que seriam agora Google Workout, e a gente utiliza eles daí, né? Essa ferramenta principalmente do Google. Poderia ser utilizado outras ferramentas também, como o Zoom ou como da Microsoft, né? Microsoft Meetings e assim por diante. Mas nós assinamos daí a UTFPR assinou daí o Google Suite, né? Agora passou a ser o Google Workout, se eu não me engano, né? Então nós passamos a utilizar daí, fazer o uso dessa ferramenta daí desde o segundo semestre do ano passado, que seria o primeiro semestre letivo de 2020. E passamos a utilizar isso daí para a turma de lógica reconfigurável daí da engenharia eletrônica também, que foi a turma do semestre passado, né? Aí a gravação também começou a ser efetuada das aulas da turma do semestre passado também, né? Não iria ser feito inicialmente, mas eu comecei a efetuar para a turma do semestre passado também e comecei a colocar online daí, né? Como não era previsto para ser feita a gravação, então nós não preparamos a gravação, quer dizer, eu não preparei a gravação, porque daí a gente precisa ter a ferramenta, que nesse caso seria o OCam, precisa organizar a gravação, eu preciso verificar se eu tenho espaço no HD do computador que eu estou utilizando, que seria ou o notebook, ou o meu desktop, ou o computador na UTFPR da minha sala, ou do laboratório que eu estou utilizando. Eu preciso verificar também o ambiente que eu estou utilizando, né? No caso, eu utilizo o Google Meeting no browser, é utilizado no browser, né? Então eu abro uma aba ou uma janela no browser, eu preciso verificar como é que está configurado esse browser,
a minha câmera, o meu microfone também no computador que eu estou utilizando. Então eu preciso verificar esses aspectos daí. Então eu preciso ter o preparo para fazer a gravação dessa aula. Então não havia isso no semestre passado. Agora desse semestre a gente já preparou, então ficou preparado para gravar desde a primeira aula. Então não houve a gravação no semestre passado. Então nisso a gente já começou a preparar do início já desse semestre para esse semestre. No semestre passado, que seria o primeiro semestre letivo de 2020, não houve. Então a gente não conseguiu gravar todas as aulas e as aulas também saíram sem edição. Então eu fiquei de preparar a edição das aulas que foram gravadas também, né? Então não foram gravadas todas as aulas. Mesmo assim eu consegui gravar quase todas também. Mas agora falta editar elas, né? Editar quer dizer o quê? Que daí eu gravei algumas aulas. Eu gravei quase todas as aulas, quer dizer, acho que ficou faltando só a primeira. Mas daí tem algumas aulas em que a preparação delas não ficou boa. Porque a gente tem que pegar algumas coisas como, por exemplo, não posso ter alarme durante a aula. Abre alguma janela de algum programa ou abre algum alarme do Windows durante a gravação de uma atividade síncrona, de alguma aula. Daí aparece alguma janela indicando algum aviso lá, por exemplo, reinicia seu computador, né? Dá um alarme ali do Windows para reiniciar o computador para alguma atualização, algum antivírus. Daí já atrapalha a gravação da aula. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar aquilo ali e apagar da gravação da aula. Porque eu não posso deixar isso para disponibilizar depois para atividade síncrona para os alunos, né? Eu não posso colocar depois no Moodle para o aluno ver. Aí ocorre isso daí na gravação, né? Aí acontecia aí, isso daí não tem muita importância, né, esse exemplo daí, mas acontecia isso em relação a outros exemplos, né, por exemplo, a e-mail, aparecia e-mail lá e abria durante a gravação, né, aparecia de WhatsApp, de Telegram, né, aí isso eu não posso deixar na gravação, daí disponibilizar depois no Moodle. Então eu tenho que chegar depois na gravação da aula síncrona, daí dessas que ocorreram, e fazer uma edição nessa gravação no vídeo e retirar isso daí de alguma forma. Então faltou fazer isso. Então agora para esse semestre aí tem essa preparação daí para gravar essas aulas, né? Então agora tem essa gravação. Então para quem não puder comparecer, aí tem algum inconveniente em relação a isso, por exemplo, estágio. Aí o semestre passado tinha nessa turma também de engenharia eletrônica quem saiu e foi para o exterior. Tinha aluno que foi para a Europa. Então não podia haver nesse horário. Porque ele estava na Europa, por exemplo, estava lá na Alemanha ou estava em Portugal. É no mínimo 4 horas de diferença. Ele está 4 horas mais tarde nesse horário. Então ele vai ver depois das 6 horas da tarde. Então tem que ver a aula, ou se quiser ver a aula gravada daí. Então a aula tem que ser gravada. Aí o semestre passado houve esse inconveniente, né? Que eu tinha que pegar as aulas daí, eu consegui gravar depois daí, mas tinha que editar. Eu tenho que editar até agora as aulas daí para colocar disponível no Moodle deles daí, né? Na turma deles do semestre passado, né? Então houve esse inconveniente da edição. Mas no semestre passado a gente ainda estava se adaptando às aulas online, né? Porque daí veio a pandemia de repente e daí a gente teve que se adaptar. Do primeiro semestre do ano passado até agosto que a gente iniciou as aulas online daí, né? Aí para esse semestre já estamos mais preparados aí, então já dá para disponibilizar para vocês logo depois que termina a atividade síncrona as aulas gravadas daí. No Moodle, elas vão estar disponíveis daí por semanas, né? Aí deixa eu compartilhar para vocês aqui. Verificar aqui.
Vocês por acaso estão vendo o compartilhamento de tela? Não, Não, espera só um professor. pouco aí. É aqui. Agora estão, né? Agora sim, professor. Então, tá dividido aqui, como eu falei, espero que vocês tenham se inscrito aqui na disciplina de lógica reconfigurável. Como eu enviei no e-mail lá, para se inscrever, tá habilitada a autoinscrição. É esse código aqui, L38B, para a turma ET 81 2020.2. É o código abreviado da disciplina. O nome é esse nome inteiro aqui, é L38B, Lógica Reconfigurável ET 81, que é a turma de vocês, 2022. Aí já tem um mural aqui de avisos. Aí tem também outra alternativa que é a minha página pessoal, que todo professor da UTF-PR tem uma página pessoal no servidor ali, ó. Que é esse servidor aqui de página pessoal. E geralmente nessa URL aqui, paginapessoal.tfpr.edu.br. O meu é esse daqui, Chiese, com dois S, tá? Chiesse. Daí tá ali, você entrando aqui já nesse endereço aqui, Chiese, tá? Disciplinas lógica reconfigurável. Assim como no Moodle aqui, eu sempre estou atualizando o material que está aqui. Assim como atualizei também essa página aqui do Moodle. O Moodle é um pouco mais difícil porque a cada semestre eu tenho que pegar e criar as páginas aqui para cada turma que vai surgindo a cada semestre, que vai sendo criada a cada semestre. Aí eu tenho que copiar o material da outra turma anterior e passar aqui para a turma que vai sendo criada, porque daí a turma anterior ela é fechada aqui no Moodle e a turma nova daí eu tenho que criar novamente. Então não é atualizada. Agora o conteúdo da minha página pessoal ele permanece lá. Se eu quiser deixar esse meu material na página pessoal lá sem modificar, ele não é modificado. Então ele fica lá. Então por isso que eu coloco ali, ó, verificar a data de atualização dos arquivos desse site, né? Porque daí aqui nesse site aqui eu tenho que ir atualizando, né? Aí é como o horário de vocês aqui da turma da engenharia eletrônica só é quarta-feira à tarde, então a atividade síncrona de vocês só pode ser quarta-feira à tarde. Para não haver conflito com outras disciplinas, aí só pode ser colocado no horário de aula presencial de vocês, que é quarta-feira à tarde. Aí eu escolhi um horário que não fique muito para o início da tarde, nem muito para o final. Então ficou para as 4h40, às 3h30. Se vocês quiserem modificar, aí pode conversar entre vocês aí para ser modificado. Mas tem que ser entre o horário da aula presencial, que estava marcado para as aulas presenciais, né? Entre 1h50 até as 4h40, né? Para terminar até as 5h30. Horário de permanência permanece o mesmo, tá? Quinta-feira, da 1h50 às 3h30. Eu tenho outro horário também, que é da outra disciplina que eu ministro também, que é automação e controle discreto, que é terça-feira, da 1h50 às 3h30 também. Aí quem quiser também comparecer esse horário, que é 1h50 às 3h30 da terça-feira, também pode comparecer. Eu coloco o link daí aqui nessa página também. Fica aqui, ó, nesses avisos de hoje, aqui embaixo. Daí eu coloco aqui da mesma forma, link para atividade síncrona do dia 24/2, né, que eu coloco aqui. Daí eu coloco aqui também link para permanência, né? Então eu coloco link para permanência do dia 25/2. Hoje é o dia 24. Eu coloco aqui link para permanência do dia 25/2. Eu coloco aqui, né? Aí eu coloco a mesma coisa, HTTPS aqui e tal, e assim por diante. Aí eu coloco no site, no endereço do Google aqui da disciplina de automação e controle discreto, eu coloco também o link para permanência às terças-feiras, né?
Eu não coloco aqui que é da terça-feira, porque às vezes eu dou prioridade, é claro, para a permanência da disciplina de automação e controle discreto, né? Então às vezes pode dar ali, encavalar ali a permanência com automação e controle discreto. Mas também pode solucionar dúvida e permanência pelo meu e-mail, né? Então de preferência tira ali dúvida ali pelo e-mail, né? Envia via e-mail. Daí eu respondo assim pelo e-mail, eu respondo assim que eu observar, né? Ou por mensagem aqui também pelo Moodle, pelas mensagens via Moodle ali. Aí tem outros avisos aqui, né? O link das salas de videoaulas, atividades síncronas aqui, eu sempre coloco aqui, ó, avisos de hoje, né? Aí avisos de hoje aqui eu coloco da data que eu coloco o aviso, né? Então, tipo, de hoje aqui, a atividade síncrona aqui e tal, eu coloquei do dia 24/2, né? Então, se eu coloquei do dia 24/2, eu coloquei no dia 23. Então, o dia 24/2 está aqui, ó, o link da atividade síncrona. Daí hoje eu já enviei o e-mail com esse link aqui, né? Mas acho que todo mundo pegou também o meu e-mail aqui para se inscrever aqui, né? Então deve ter visto esse aviso aqui também, né? Aí tem outros avisos aqui também. A avaliação também é a mesma do semestre passado, né? A entrega via Moodle aqui, via Moodle, para entregar aqui as avaliações, aí cai no meu e-mail também, né? E avisos aqui, mensagens também vai cair via e-mail. Dúvidas também via mensagens que enviam por aqui também cai via e-mail, né? Daí o plano de ensino, aqueles que foi mostrado para vocês e que vai estar também lá no sistema acadêmico também, é esse que está aqui, né? Aí eu passei aquele plano de ensino para cá, aqui está na página aqui, ele está meio fora de formatação, porque não sai da mesma coisa que em página de internet para cá, a tabulação, né? Requisito para as atividades não presenciais é que aqui a gente utiliza bastante uma coisa que chama EDA, esse daqui, ó, que é Electronic Design Automation, daí é mais um software. Aí aqui ele fala sobre o software que a gente vai utilizar, é meio complicadinho, mas se vocês quiserem instalar aí no computador que vocês têm, ou notebook que vocês tenham aí, é interessante instalar aí para utilizar. As empresas da área aí, elas utilizam bem. É um software aí para projeto de circuito eletrônico digital. É mais para circuito integrado digital. Depois eu explico para cá, para essas partes aqui, né? Isso daqui que ele cai é mais do conteúdo, mais detalhado do plano de ensino, que cai para a parte ali de eletrônica digital. Então a disciplina aqui de lógica reconfigurável, isso que ele vai, que eu coloquei aqui, né? Que é da parte do plano de ensino aqui, do plano de ensino, ele tá detalhado para cá, tá? Nessas aulas aqui. Eu coloquei aqui em aula de acordo com as semanas que você tem, que vocês vão ter aí das atividades síncronas. Eu coloquei em 7 semanas, que é o mínimo de semanas que vocês têm que ter de atividades síncronas. Mas como eu falei, não quer dizer que vocês vão ter só 7 semanas. Provavelmente vai ser mais daí, mas não quer dizer também que sejam isso daqui, tá? Que seja especificamente isso, porque provavelmente vai ser mais para tirar dúvidas. Sejam mais para tirar as dúvidas. Porque o conteúdo vocês já vão ter aqui em atividade assíncrona. Já está descrito aqui, ó. Aqui ele fala, introdução à lógica reconfigurável, EDA, sistemas digitais reconfiguráveis e diagrama esquemático. Está aqui, circuito e diagrama esquemático, circuito combinacional, circuito sequencial temporizador, tal, né? Aí ele fala, circuito diagrama esquemático, circuito combinacional, circuito diagrama esquemático, circuito sequencial. Aí vocês devem pensar, mas eu já vi circuito diagrama esquemático.
E já vi circuito combinacional e circuito em diagrama esquemático. Mas aqui vocês vão ver outra vez. Mas é outra coisa. É circuito em diagrama esquemático, em combinacional, vocês já viram. Principalmente vocês devem ter visto em simulação. Em simulação, tá? Mas aqui vocês vão ver nesse negócio aqui que é Electronic Design Automation. Electronic Design Automation é uma ferramenta que a gente fala. Então a primeira coisa que vocês vão ver aqui é a ferramenta de EDA, a ferramenta de Electronic Design Automation. O que é isso? É um software, geralmente, que seria essa ferramenta de Electronic Design Automation, em que você vai implementar daí um circuito em diagrama esquemático. Esse circuito é implementado em diagrama esquemático. Implementar quer dizer o quê? Que você vai implementar esse circuito em um dispositivo de lógica reconfigurável. Quer dizer que esse teu circuito ele vai funcionar. Então o teu circuito em diagrama esquemático, você vai fazer ele em diagrama esquemático. Então você não vai simular ele, você vai fazer ele, tá? É como você fizesse o teu circuito. Então você não vai montar ele em protoboard, você não vai pegar ele, ficar fazendo com fiozinho ele no protoboard, você não vai pegar e montar ele com transistorzinho, você não vai pegar e ficar soldando ele, você não vai fazer nada disso nele. Você vai pegar um dispositivo em lógica reconfigurável, que já vai estar pronto, ele vai estar em uma placa, geralmente, do sistema embarcado, e vai pegar e vai configurar o circuito dentro dele. Por isso que é lógica reconfigurável. Já é um chip com dispositivo reconfigurável. Aí você vai configurar um dispositivo dentro dele. Você vai configurar um circuito eletrônico dentro desse chip. Isso que a gente fala que é configurar, por isso que é lógica reconfigurável. Você vai configurar um circuito eletrônico digital dentro desse chip. Por isso que a gente fala que é a lógica reconfigurável. Aí como é que você faz isso? Você faz através desse software de EDA, de Electronic Design Automation. É a automação do design eletrônico. Aí isso você faz através de diagrama esquemático de circuito digital. Então você pega um software desses, é igual à simulação do circuito digital, só que ao invés de simular o circuito digital, você já vai configurar ele dentro de um chip do circuito digital. Aí ele vai funcionar como se fosse o circuito digital que você está configurando através desse software de EDA. Então, ao invés de estar simulando, você já vai estar fazendo ele funcionar dentro desse circuito de lógica reconfigurável, tá? Ele já vai funcionar. Então, você já vai fazer ele funcionar daí, né? Então, vocês já vão ver isso dentro dele, aí como se fosse elaborar um circuito para simulação em diagrama esquemático. Por isso que tem essa parte aqui, ó, circuito de diagrama esquemático, circuito combinacional, circuito sequencial, tal. Por isso que vocês estão vendo esse conteúdo aqui daí, né? E tem essa parte aqui inicial, introdução a EDA, Xilinx e SE Design Suite, que esse é o nome aqui da ferramenta que a gente vai utilizar para automação do design eletrônico. A isso que é a configuração do circuito no dispositivo de lógica reconfigurável, é a automação do design eletrônico. A gente chama de design eletrônico daí. Essa configuração do circuito no dispositivo de lógica reconfigurável. E os dispositivos de lógica reconfigurável que a gente tem atualmente no mercado disponíveis são os FPGAs, que é o Field Programmable Gate Array, que é as matrizes de dispositivos de lógica reconfigurável, e os CPLDs, né, que é os Complex Programmable Logic Devices, né, ou os dispositivos complexos de lógica programável, né.
a esse for planning também. Esse for planning aqui é como você faz a disposição dos elementos lógicos programáveis dentro desses dispositivos daí, dos FPGAs e dos CPLDs. Como você faz a disposição ou planejamento da interligação desses elementos lógicos que tem dentro desses FPGAs e CPLDs, dentro deles daí, né? Aí vai depender do dispositivo que você tem, que você está utilizando, né? Você vai planejar e vai projetar qual dispositivo ou qual tipo de dispositivo que você vai utilizar, de acordo com o teu sistema digital que você vai fazer, né? Que você vai efetuar o design, né? Então você vai ser o designer do sistema digital. Aí para isso você tem algumas linguagens que eles criaram além de diagrama esquemático de circuitos digitais. Você tem umas linguagens de mais alto nível que são a VHDL e a Verilog HDL. VHDL é Very Fast Prototyping Hardware Description Language, ou linguagem de descrição de hardware de rápida prototipagem, né, de alta velocidade. E Verilog e HDL é a linguagem de descrição de hardware Verilog. Então são as duas que são mais utilizadas e são normatizadas pelo I3E. VHDL e Verilog. A VHDL é a mais utilizada e a mais famosa também, né? A normatizada pelo I3E desde 1990, desde a década de 90. E a Verilog surgiu depois, foi criada por uma empresa e depois foi sendo adotada por alguns fabricantes de dispositivos de lógica reconfigurável e foi também adotada pelo mercado, né? Por alguns desenvolvedores também de softwares e de alguns designers também de circuitos digitais, né? Como eles passaram a utilizar essas linguagens aqui para fazer o design de circuitos, para fazer o design de circuitos digitais, essas linguagens aqui, elas não foram criadas aqui para fazer a configuração de dispositivos de lógica reconfigurável. Essas linguagens aqui, elas foram criadas para fazer o design de circuitos integrados digitais, tá? Elas foram utilizadas para fazer o projeto de circuitos integrados digitais. Então, na realidade, os caras utilizam elas na fabricação de chip. Então, os caras, para fabricar o chip, eles têm que entender delas. Então, os caras que fabricam chips entendem delas. Então, o cara que fabrica chip tem que entender delas também. VHDL e Verilog, ou Verilog, né? VHDL ou Verilog. Então, o cara que faz chip geralmente entende aqui do VHDL. A gente vai ver também o porquê depois, né? O cara geralmente tem que entender ali de arquitetura de microprocessador, arquitetura de processamento digital, aí dessas linguagens de descrição de hardware. Porque o circuito em diagrama esquemático, então, em diagrama esquemático eles utilizam para quê? Para representar um circuito ou o circuito digital para abstrair ele, né? Então eles têm que pegar um circuito digital em um chip. Você não consegue pegar e ver um circuito digital no chip, né? Por quê? Porque ele é microscópico. Como o nome diz, ele é um circuito integrado. Então você não consegue visualizar ele no chip. E o chip ele tem um invólucro, então ele é encapsulado. Então você tem que abstrair ele. Você, na realidade, você tem que imaginar que o circuito está ali dentro do chip, né? Então é por isso que eles conseguem proteger bastante a propriedade intelectual do chip. Então o cara faz um chip, ele consegue proteger a propriedade intelectual do chip. Por quê? Porque ele pega o chip, faz o circuito, coloca dentro do chip e encapsula ele. O cara só consegue descobrir o que tem dentro do chip
destruindo ele, raspando ele lá e olha lá, né? Se ele tiver a sorte de não conseguir raspar alguma coisa ali do chip dele ali e tentar visualizar ele no microscópio tirando um raio-x ali, uma tomografia ali do chip, né? Isso se ele conseguir alguma coisa, né? Então é muito difícil ele conseguir decodificar o que tem dentro do chip, né? Então a propriedade intelectual em cima de um chip ela é muito bem protegida. Então os caras só conseguem descobrir se ele tiver acesso mesmo ao código-fonte do circuito do chip, ou seja, ao diagrama esquemático dele. Então os caras fazem o que? Tem que proteger bastante a fonte do projeto de um circuito desses, né? Então é por isso que eles conseguem proteger muito a propriedade intelectual do circuito desses. Então o que eles têm que fazer? Tem que tentar colocar uma codificação muito boa das entradas e saídas do circuito digital, que hoje em dia é meio difícil, né? Então eles não conseguem mais deixar em diagrama esquemático, então eles têm que passar isso por uma linguagem melhor, que é a VHDL ou a Verilog. Então por isso que criaram essas duas linguagens aqui. Hoje em dia eles também têm outros tipos de linguagem, como a System-C. E passaram para outras também de mais alto nível. Aí depois a gente tem aqui também máquinas de estado relacionado aí a sistemas digitais. Como os dispositivos de lógica reconfigurável são voltados aí para sistemas digitais, aí a gente tem também a arquitetura de processamento digital, né? Arquitetura de processamento reconfigurável, System on a Chip, que seriam os sistemas digitais mais complexos aí que você coloca no chip. Aí você pode voltar daí a sistemas periféricos de processamento, que são sistemas aí sistemas mistos, né? Aí seriam sistemas voltados aí ao processamento digital, processamento analógico, sistemas periféricos aí para transmissão de dados, por exemplo, transmissão de alta velocidade, sistemas de interfaceamento e assim por diante. E aos sistemas de processamento de dados aí, como de microprocessadores, que seria a segunda parte praticamente do semestre, que envolveria daí os microprocessadores. Então o sisteminha que a gente vai utilizar, ou o FPGA que a gente vai utilizar, do sistema embarcado, pode ser implementado um microprocessador dentro dele, e ele permite também na ferramenta de EDA utilizada implementar um microprocessador já pronto dentro dele, que se chama MicroBlaze. Então essa ferramenta de EDA aqui, que é a Xilinx ISE Design Suite, o nome dela é ISE, desse fabricante aqui, ó, da Xilinx. Ela agora, no final do ano passado, de 2020, foi comprada pela AMD. A AMD que é a concorrente da Intel. A Intel comprou outro grande fabricante de FPGAs, que foi a Altera. A Altera era um dos fabricantes de FPGA que existiam. Daí há um tempo atrás, lá por 2017, a Altera foi vendida, ela foi comprada pela Intel. Daí a Intel comprou a Altera, aí agora, no final do ano passado, a AMD resolveu comprar a Xilinx, que é outro grande fabricante de FPGA. Então agora a Altera passou a ser a Intel FPGA e agora a Xilinx comprou a AMD, né? Comprou a Xilinx. Agora vamos ver o que a Xilinx vai virar. Se vai virar AMD FPGA ou se vai virar AMD Xilinx, alguma coisa assim, né? Então agora passou a ser adquirida pela AMD. E agora já tem boato aí que a AMD vai criar já microprocessador com FPGA, microprocessador com uma parte sendo com lógica reconfigurável. Atualmente já tem algumas partes de microprocessadores já são feitas com lógica reconfigurável.
algumas áreas de microprocessadores, algumas partes de microprocessadores são feitas com lógica reconfigurável. Por que eles fazem isso? Já para evitar erro, né, em projeto microprocessador. Então eles fazem o projeto microprocessador para evitar algum erro posterior do microprocessador. Aí eles fazem lógica reconfigurável. Por quê? Porque se houver algum erro no projeto microprocessador, aí futuramente, para evitar um recall, que é muito, mas muito caro efetuar isso. Por quê? Porque eles fazem o projeto microprocessador e passam para a fabricação e começam a vender o microprocessador. Para evitar algum erro depois, eles não podem pegar os chips que eles venderam e mandar de volta para a fábrica para fornecer outro, para fazer o recall. Porque isso daí ficaria muito, mas muito caro fazer isso. Então eles fazem o que? Eles fazem uma parte do microprocessador em lógica reconfigurável e aí eles fazem a atualização do firmware, que seria, por exemplo, a BIOS da placa-mãe em que está instalado o microprocessador, para daí atualizar ela e contornar esse erro daí, né? Que ficaria muito mais barato daí. Então faz a atualização via internet daí, para contornar isso, né? Faz uma atualização aí como se fosse uma atualização de segurança, né? Para contornar esse erro. Daí fica muito mais barato daí do que pegar e efetuar corrigir o erro de fábrica, né? Porque o projeto de um chip, ele é muito caro, custa muito caro. Então, verificação de erro, principalmente microprocessador. Os microprocessadores de hoje em dia envolvem muitos componentes dentro do circuito integrado deles, é muito caro, o custo é altíssimo deles. Então, fazer um microprocessador que envolve muitos componentes fixos, no circuito fixo para ele, para ser produzido em altíssima escala depois, é muito caro. Então essa outra parte aqui, que seria a segunda avaliação de vocês depois, ela envolve daí o microprocessador, mas essa parte de microprocessamento hoje em dia, ela já vem praticamente pronta para ser feita pelas ferramentas de Electronic Design Automation. Então ele já deixa esse microprocessador aqui, a maior parte ser pronta, a arquitetura dele ser pronta em lógica reconfigurável. Como você consegue fazer o design do circuito, ele consegue fazer, ou o fabricante do dispositivo de lógica reconfigurável fornece através das ferramentas de Electronic Design Automation dele, o microprocessador pronto para você. Você tem que customizar o microprocessador. O que quer dizer isso? Você pega as partes do microprocessador que você quer e consegue, através de blocos do microprocessador, customizar esse microprocessador e deixar as partes dele daí que você quer aumentar ou diminuir ou atualizar prontas daí. Aí ele consegue deixar esse microprocessador personalizado para você. Então você pode, por exemplo, aumentar a memória RAM dele, diminuir para a aplicação que você quer, para o programa que você quer colocar nele. Você pode pegar o número de timers dele, colocar os tipos de timers que você quer, o número de ports de entrada, o número de ports de saída que você quer, o número de pinos desse port, os tipos de port que você quer, o número de interrupções para os ports de entrada que você quer, os ports de saída e assim por diante. Você pode colocar. E a gente vai verificar o que interessa na arquitetura de processamento para esse microprocessador que você tem que ter, e ele fornece também o tipo de programação, por exemplo, que é o microcódigo que você vai ter. A parte também do microcódigo e da arquitetura que vai ser, que mais interessa, que vai recair na velocidade do microprocessador, que seria a velocidade de processamento, que é o barramento que ele vai utilizar, que seria e que recai também na propriedade intelectual da arquitetura ou do fabricante do microprocessador, do projetista do microprocessador, né? Que seria o barramento dele, né? Aí é claro, o microprocessador você vai ter que ter o trabalho de programar ele. No caso, ele pode ser programado em linguagem C ou C++. Aí para isso você vai ter que ter os drives também para esse microprocessador, para a programação dele, né? Os drives pelo menos.
Isso ele também faz e tem que ter os drives também para as entradas e saídas, para o hardware dele, né? Então ele vai ter que produzir o hardware dele, o hardware customizado para o microprocessador que você quer, né? Foi personalizado, e os drives de software também. Ou seja, para as bibliotecas que você quer. Você escolheu a linguagem C ou a assembly que você quer. Então ele vai produzir as bibliotecas que você quer para a linguagem C, para a linguagem assembly e assim por diante. Aí, ó, após a apresentação das atividades síncronas aqui, eu gravo e vou procurar, se não houver nenhuma edição, alguma coisa assim, eu vou procurar já disponibilizar em cada semana. É mais uma coisa aqui. Aqui, ó, eu coloco aula 1 aqui, aula 2, aula 3 em cada semana aqui para vocês aqui. Eu vou colocando cada semana aqui das atividades síncronas aqui para vocês em um link. Daí, essas aulas aqui para cá, elas também têm um link. Eu vou verificar aqui depois também para revisar um link para essas aulas aqui também. Que seriam esses links aqui, ó. Aula 1, Introdução a EDA, as ARPs e SC Design Suite. Aula 1, Parte 1, For Planning e assim por diante. Esses links eles estão disponibilizados ali no YouTube. Aí vou revisar esse daqui também. Eu acho que eles não necessitam de atualização, esses daqui. Há outros aqui que precisam de atualização para cá, tá? Outros aqui eles estão vazios, eles vão ser atualizados, daí que eu tenho que colocar o conteúdo aqui. Para cá também, tá? Tem alguns aqui que precisam de atualização. Daí como eu coloquei ali em cima, né? Daí eu vou precisar atualizar. Ah, aqui também eu preciso atualizar porque tem um link aqui de uma atividade síncrona aqui do semestre passado, né? Aí eu vou retirar aqui e vou atualizar, tá? Aí eu vou inserindo as atualizações aqui daí. Esses aqui eu creio que não. Daí, mas eu vou inserindo a atualização. Então a essa aula aqui, por exemplo, finalizando ela, daí eu insiro ela já aqui, coloco um link como esse daqui, ó. Atividade síncrona dia 24/2/2021. Como está aqui, certo? Aqui seriam os equivalentes aqui a cada semana, tá? Então aqui eu procurei não colocar porque aqui seriam atividades assíncronas, né? Então vocês podem ver conforme for transcorrendo aí as aulas, o semestre aí letivo. E conforme vocês forem conseguindo verificar o conteúdo aí da disciplina. E também, como eles estão no YouTube, aí vocês veem conforme vocês forem conseguindo acompanhar aí. Porque como ele tem um software e depende da disponibilidade de vocês aí, né? Aí vocês têm que ver a disponibilidade aí, se vocês quiserem instalar em um computador, né? Um computador pessoal ou em um notebook. Às vezes vocês têm, mas às vezes não tem espaço, porque esse daqui é um software meio pesado, né? Às vezes tem mais de 4 GB.
tem às vezes outros softwares também, por exemplo, Spanahead vem como se fosse uma outra ferramenta desses Xilinx e SE Design Suite. E tem outros softwares desse fabricante também, por exemplo, Vivado Design, tem o Vivado também, o Vivado Web Suite, né? Aí quem tiver o interesse em verificar também para ver isso daqui, né? Que é interessante para ver o design de circuitos integrados digitais, para verificar isso daqui, para ver essa área, né? Aí pode ver também conforme for verificando isso. E na minha página também fica disponível lá, e não fica dessa forma aqui em aula 1, aula 2, né? Então pode ir verificando também, né? Então vou inserir isso daqui logo depois para ver. Logo depois de finalizar a aula daí. Ok. Ok, professor. Vocês têm alguma dúvida aí? Então vocês já sabem, qualquer coisa, entre em contato via e-mail. Aí eu espero que todos tenham já se inscrito no Moodle, ou tenham visto também esses avisos aí, tenham recebido também os e-mails. E qualquer coisa entre em contato também, tá? Pelo e-mail ou pelo Moodle ali. Mais alguma dúvida? Então acessem lá os links e o Moodle também. As avaliações daí, à medida que vocês forem vendo ali os conteúdos ali, vocês podem ir verificando daí. São meio longos vídeos daí, tá? Para verificar ali. Aí vocês vendo ali, qualquer dúvida, podem entrar em contato via e-mail. Ou por aqui também, né? Pelas atividades síncronas aí. Até mais então. Valeu, professor. Até mais. Até mais.